Seja bem-vindo ao canal Audiolivro Inteligente, um lugar onde histórias ganham vida através das palavras. Se você é apaixonado por livros e quer embarcar em aventuras emocionantes, considere se inscrever no canal. Trazemos conteúdo novo toda semana. Junte-se à nossa comunidade de leitores e descubra um mundo de narrativas cativantes. Aproveite a magia dos audiolivros e deixe sua imaginação voar. Juntos, podemos explorar mundos infinitos de conhecimento e entretenimento. Hoje vamos ouvir o livro Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Título 2. Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Capítulo 1. Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Inciso 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Inciso 5. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Inciso 9. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial, vide Lei nº 13.105, de 2015, vigência. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, vide Lei nº 9.296, de 1996. Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Inciso 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Inciso 18. A criação de associações, e na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Inciso 20.
ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Inciso 23. A propriedade atenderá à sua função social. Inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Inciso 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Inciso 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Inciso 28. São assegurados, nos termos da lei: alínea A, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Alínea B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Inciso 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Inciso 30. É garantido o direito de herança. Inciso 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal de cujos. Inciso 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Regulamento, vide Lei nº 12.527, de 2011. Inciso 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. Alínea A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Alínea B, a obtenção de certidões em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Inciso 38. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: alínea A, a plenitude de defesa. Alínea B, o sigilo das votações. Alínea C, a soberania dos veredictos. Alínea D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Inciso 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Regulamento.
Inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Inciso 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: alínea A, privação ou restrição da liberdade. Alínea B, perda de bens. Alínea C, multa. Alínea D, prestação social alternativa. Alínea I, suspensão ou interdição de direitos. Inciso 47. Não haverá penas. Alínea A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Alínea B, de caráter perpétuo. Alínea C, de trabalhos forçados. Alínea D, de banimento. Alínea I, cruéis. Inciso 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Inciso 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Inciso 50. Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Inciso 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Inciso 55. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Inciso 56. São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. Inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Inciso 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei, regulamento. Inciso 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Inciso 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. Inciso 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Inciso 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Inciso 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Inciso 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Inciso 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Inciso 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Inciso 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Inciso 70. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: alínea A. Partido político com representação no Congresso Nacional. Alínea B. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Inciso 72. Conceder-se-á habeas data. Alínea A. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Alínea B. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Inciso 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Inciso 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Inciso 76. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, vide Lei nº 7.844, de 1989. Alínea A. O registro civil de nascimento. Alínea B. A certidão de óbito. Inciso 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Regulamento. Inciso 78. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, vide ad 3.392. Inciso 79. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Incluído pela Emenda Constitucional nº 115, de 2022. Parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, vide DLG nº 186, de 2008, vide Decreto nº 6.949, de 2009, vide DLG 261, de 2015, vide Decreto nº 9.522, de 2018, vide ad 3.392, vide DLG 1, de 2021, vide Decreto nº 10.932, de 2022. Parágrafo 4º. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Capítulo 2º. Dos direitos sociais. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015. Parágrafo único.
Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária, incluído pela Emenda Constitucional número 114, de 2021. Artigo 7º são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 1º, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Inciso 2º, seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. Inciso 3º, fundo de garantia do tempo de serviço. Inciso 4º, salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Inciso 5º, piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Inciso 6º, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Inciso 7º, garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável. Inciso 8º, 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Inciso 10º, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Inciso 9º, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Inciso 11, participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Inciso 12, salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei, redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. Inciso 13, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Vide Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. Inciso 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Inciso 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso 16. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal. Vide DEU 5.452, artigo 59, parágrafo 1º. Inciso 17. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salário normal. Inciso 18. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Inciso 19. Licença paternidade, nos termos fixados em lei. Inciso 20. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei. Inciso 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei. Inciso 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 23. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Inciso 24. Aposentadoria. Inciso 25. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas, redação dada pela Emenda Constitucional número 53, de 2006. Inciso 26. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Inciso 27. Proteção em face da automação, na forma da lei. Inciso 28. Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Inciso 29. Ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho,
com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Redação dada pela Emenda Constitucional número 28, de 2000. A linha A, revogada. Redação dada pela Emenda Constitucional número 28, de 2000. A linha B, revogada. Redação dada pela Emenda Constitucional número 28, de 2000. Inciso 30. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Inciso 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Inciso 32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Inciso 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. Inciso 34. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4º, inciso 6º, inciso 7º, inciso 8º, x, inciso 13, inciso 15, inciso 16, inciso 17, inciso 18, inciso 19, inciso 21, inciso 22, inciso 24, inciso 26, inciso 30, inciso 31 e inciso 33, e atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos inciso 2º, 3º, 9º, inciso 12, inciso 25 e inciso 28, bem como a sua integração à Previdência Social. Redação dada pela Emenda Constitucional número 72, de 2013. Artigo 8º. É livre associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Inciso 1º. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Inciso 2º. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Inciso 3º. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Inciso 4º. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Inciso 5º. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. Inciso 6º. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Inciso 7º. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Inciso 8º. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. Artigo 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo 2º. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Artigo 10.
É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Capítulo 3. Da nacionalidade. Artigo 12. São brasileiros. Inciso 1º natos. Alínea A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Alínea B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Alínea C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil. E optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, redação dada pela Emenda Constitucional número 54, de 2007. Inciso 2º, naturalizados. Alínea A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Alínea B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão número 3, de 1994. Parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão número 3, de 1994. Parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 3º. São privativos de brasileiro natos cargos. Inciso 1º. De presidente e vice-presidente da República. Inciso 2º. De presidente da Câmara dos Deputados. Inciso 3º. De presidente do Senado Federal. Inciso 4º. De ministro do Supremo Tribunal Federal. Inciso 5º. Da carreira diplomática. Inciso 6º. De oficial das Forças Armadas. Inciso 7º, de Ministro de Estado da Defesa, incluído pela Emenda Constitucional número 23, de 1999. Parágrafo 4º, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: Inciso 1º. Tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Inciso 2º. Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão número 3, de 1994. Alínea A. De reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, incluído pela Emenda Constitucional de Revisão número 3, de 1994. Alínea B. De imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis, incluído pela Emenda Constitucional de Revisão número 3, de 1994. Artigo 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Parágrafo 1º. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Parágrafo 2º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Capítulo 4. Dos direitos políticos. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: Inciso 1º. Plebiscito. Inciso 2º. Referendo. Inciso 3º. Iniciativa popular. Parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são: Inciso 1º. Obrigatórios para os maiores de 18 anos. Inciso 2º.
Facultativos para: alínea A, os analfabetos. Alínea B, os maiores de 70 anos. Alínea C, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Parágrafo 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Parágrafo 3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei. Inciso 1º. A nacionalidade brasileira. Inciso 2º. O pleno exercício dos direitos políticos. Inciso 3º. O alistamento eleitoral. Inciso 4º. O domicílio eleitoral na circunscrição. Inciso 5º. A filiação partidária, regulamento. Inciso 6º. A idade mínima de: alínea A, 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. Alínea B, 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal. Alínea C, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Alínea D, 18 anos para vereador. Parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Parágrafo 5º. O Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Redação dada pela Emenda Constitucional número 16, de 1997. Parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Parágrafo 7º. São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção, do Presidente da República, de governador de Estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Parágrafo 8º. Militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Inciso 1º. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Inciso 2º. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. Parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão número 4, de 1994. Parágrafo 10. Um mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Parágrafo 12. Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Incluído pela Emenda Constitucional número 111, de 2021. Parágrafo 13. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos do parágrafo 12 ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Incluído pela Emenda Constitucional número 111, de 2021. Artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: Inciso 1º. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Inciso 2º. Incapacidade civil absoluta. Inciso 3º.
condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Inciso 4º. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Inciso 5º. Improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 4, de 1993. Capítulo 5º. Dos partidos políticos. Artigo 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: regulamento. Inciso 1º. Caráter nacional. Inciso 2º. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. Inciso 3º. Prestação de contas à Justiça Eleitoral. Inciso 4º. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Parágrafo 1º. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017. Parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 3º. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente, redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017. Inciso 1º. Obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da Federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou, incluído pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017. Inciso 2º. Tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da Federação. Incluído pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017. Parágrafo 4º. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Parágrafo 5º. Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Incluído pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017. Parágrafo 6º. Os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. Incluído pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021. Parágrafo 7º. Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Incluído pela Emenda Constitucional nº 117, de 2022.
Parágrafo 8º. O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30%, proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário. Incluído pela Emenda Constitucional número 117, de 2022. Chegamos ao fim dessa incrível jornada literária. Se você gostou do conteúdo e deseja continuar acompanhando novas histórias, por favor não deixe de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo com seus amigos. Se quiser adquirir o seu livro, deixamos o link para você na descrição. Por favor, compre por lá, você ajuda a manter o canal com um simples gesto. Comente abaixo qual livro você gostaria de ouvir. O mais comentado pode ser o próximo audiolivro, isso nos ajuda a trazer ainda mais conteúdo incrível para vocês. Sua opinião é fundamental, então não deixe de compartilhar seu livro favorito nos comentários. Agradeço de coração por todo o apoio e por fazer parte dessa comunidade apaixonada por livros. Até o próximo capítulo!